O que te vem à mente quando tu pensa na Segunda Guerra Mundial? Os campos de concentração nazista, o bombardeio de Pearl Harbor, a invasão da Normandia ou até o exército brasileiro tomando Monte Castelo? Mas eu tenho certeza que tu nunca ouviu falar na participação da Austrália na Segunda Guerra Mundial. E principalmente dos bombardeios que eles sofreram por aqui. Fala galera, eu sou o Eduardo do Mochilário Preciso, eu e a Nicole estamos morando aqui na Austrália com o visto Work Holiday Visa e hoje eu vou contar para vocês uma história que provavelmente a maioria de vocês não conhece, né? A gente mal conhece a história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que dirá da Austrália, né? E eu fui conhecer muito mais essa história justamente porque a gente está morando na região que foi muito importante para a campanha australiana na guerra. E vou levar vocês para conhecer aqui o principal ponto de interesse que virou aqui de todo mundo que passa por Adelaide River, essa cidadezinha, porque surpreendentemente existe um cemitério de guerra aqui nessa cidade de 250 habitantes, que é muito bem cuidado, eu vou levar vocês lá para conhecer. Mas eu preciso, é claro, começar dando um contexto histórico, né? E assim que a Segunda Guerra começou, em setembro de 1939, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha e a Austrália, por fazer parte desse Império Britânico, juntamente com a Inglaterra, declarou guerra à Alemanha e enviou suas tropas para lutar na Europa. Eles lutaram também principalmente ali no norte da África, no Oriente Médio, mas no futuro, em alguns anos, eles foram recrutados de volta para a Austrália para aí sim lutar aqui. Porque a principal participação da Austrália na Segunda Guerra se deu na defesa do Pacífico contra os japoneses. Assim que o Japão atacou Pearl Harbor, ali o ataque mais famoso, né, que com certeza todo mundo aí conhece, que levou a milhares de mortes ali no Havaí dos soldados americanos, eles entraram na guerra do lado do eixo. E aí a Austrália se viu ameaçada porque o Japão aqui está próximo da Austrália, né? E rapidamente eles dominaram vários países do Sudeste Asiático que aí estão mais próximos ainda, como a Indonésia, Papua Nova Guiné. E apesar de, é claro, né, o ataque mais famoso ser o de Pearl Harbor, os japoneses eles bombardearam extensamente a Austrália. Então, diferente dos Estados Unidos, que entrou na guerra, teve uma participação importantíssima na guerra, eles tiveram o seu continente, ali, o país principal, meio que ficou intacto, assim, eles nunca foram de fato atacados na terra ali do seu país. A Austrália não, ela foi constantemente bombardeada pelos japoneses. Eles chegaram inclusive a atacar principalmente essa costa norte e nordeste do país, mas eles chegaram até Sydney, chegaram lá no sul de Sydney com mini submarinos, eles tentaram um ataque no porto de Sydney, que não foi bem sucedido, foi interceptado antes que eles conseguissem concluir os ataques. Porém, com certeza, o território que mais sofreu com esses ataques foi aqui o território do norte. Sendo o primeiro grande ataque, e o maior deles, além de primeiro, foi o bombardeio de Darwin, em 19 de fevereiro de 1942. Então Darwin aqui, por essa proximidade com o Sudeste Asiático e pela Austrália ser um dos aliados, ele estava concentrando muitas tropas, tanto americanas, estavam vindo para cá, tinha vários navios de guerra que estavam se preparando para contra-atacar, uma contra-ofensiva nos japoneses do Sudeste Asiático. Só que os japoneses enviaram 240 aeronaves para bombardear Darwin antes que isso pudesse acontecer. E esse ataque foi extremamente eficiente. Eles terraplanaram a cidade, eles conseguiram destruir vários navios de guerra, destruíram o porto de Darwin, destruíram diversas instalações, tanto civis quanto militares. Teve mais de 280 mortos entre civis e soldados também. E apenas 4 dessas 240 aeronaves foram abatidas, para vocês verem o quão eficiente foi esse ataque. E apesar desse ser o maior, ele não foi o único, foram centenas aí de bombardeios. Inclusive, esse primeiro grande ataque em Darwin, ele aparece no filme Austrália. Sabe aquele filme Austrália com Hugh Jackman e Nicole Kidman, muito famoso? Um dos momentos mais dramáticos do filme retrata esse ataque em Darwin. Então, quem tiver interesse aí, é um ótimo filme para não apenas ver esse ataque, mas também conhecer um pouco mais sobre a história aqui do território do norte. E dado a magnitude desse ataque e de todos os ataques subsequentes, a cidade de Darwin foi evacuada. Então muitas das pessoas que moravam na cidade mais populosa do território tiveram que se mover mais para o sul. E é aí que entra a gloriosa Adelaide River. A cidadezinha de 250 habitantes que a gente mora hoje teve um papel fundamental durante esse período da guerra. Foram essas placas aqui de metal que colocaram há pouco tempo aqui no hotel, bar e posto de gasolina que a gente trabalha que me deu vontade de aprender um pouco mais sobre isso e também fazer um vídeo para contar para vocês essa história que provavelmente vocês não conhecem, né?
Mas depois do bombardeio de Darwin e tal, Adelaide River acabou virando como um centro logístico da campanha contra o Japão nessa região, né? Então aqui foi trazido várias barracas médicas, no pico da guerra chegou a ter 120 enfermeiras que ficavam estacionadas aqui, e foram as fazendas aqui ao redor que produziam a comida que no pico chegou a ter suficiente para mais de 55 mil tropas. Então a pequena Adelaide River hoje, naquela época, era muito importante para essa campanha contra os japoneses. Inclusive, é nesse prédio aqui, que aqui diz, ó, staff only, então é aqui que todos os empregados, a gente e os outros também moram. Esse prédio está aqui desde aquela época, então ele é tombado, eu não sei se funciona exatamente como na mesma forma que funciona no Brasil, mas apesar de por dentro eles terem mudado, essa fachada aqui e tal era usada pelo exército naquela época, então é um prédio considerado histórico aqui para a região. Por isso que tem a marca de bala no nosso... Não, a marca de bala são coisas que acontecem agora, né? Recentemente em Adelaide River. Uma curiosidade também é que o bar que eu trabalho aqui, ele tem várias memorabilias assim da guerra, né? Tanto da Primeira Guerra, como esse quadro aqui, que tem uma edição comemorativa até, tem um número limitado, que é a foto da galera que foi lutar na Europa, com o rifle utilizado. Tem uniformes, capacetes, e o próprio nome do bar é em homenagem, não uma homenagem, né, mas reflete aqui, ó, a esse rifle aqui que se chama 303, é o nome do bar. Então o bar que eu trabalho se chama 303 Bar, em referência ao rifle que foi utilizado pelas tropas australianas. E hoje em dia, fora o pub, é claro, o principal ponto de interesse de quem visita a região é esse aqui, o cemitério de guerra de Adelaide River. E é claro, vamos guardar as devidas proporções, mas eu vou contar para vocês uma história, não sei quem aí já visitou um cemitério de guerra. Mas a primeira viagem internacional que eu e a Nicole fizemos foi quando ela estava indo buscar a dupla cidadania dela na Itália e eu estava a caminho da Nova Zelândia para começar o Work Holiday Visa lá, né? A gente parou na França. Eu sempre quis visitar ali a região da Normandia, onde ocorreu a invasão aliada da Europa, o dia D, toda aquela região que respira a história da Segunda Guerra, né? E um dos lugares que a gente visitou lá foi o famoso cemitério americano, né? O cemitério de guerra, onde muitos dos soldados que morreram na invasão do dia D e subsequentemente, tem vários cemitérios na verdade, né? Tem o cemitério alemão, tem diversos mesmo, mas o mais famoso deles é o cemitério americano. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa emotiva e muito menos mística, né? Eu não acredito, esse lugar tem uma energia, esse objeto tem uma energia, ele carrega uma energia pesada, uma coisa assim. Mas figurativamente falando, sim, eu concordo que aquele lugar lá tem uma aura, uma coisa assim que é muito impactante. É muito impactante tu olhar para o horizonte e tu só ver milhares e milhares e milhares de cruzes brancas. E tu vai andando por aqueles túmulos e tu vai vendo a idade que as pessoas morreram por uma coisa que não precisava, ninguém precisava ter morrido por aquilo, nenhum americano, nenhum alemão, nenhum italiano, nenhum brasileiro, ninguém precisava ter morrido por causa daquilo. Eu sei que é uma coisa, muito paz e amor de falar, mas a guerra em si é uma estupidez humana, né, que acontece até nos dias de hoje, segue acontecendo, mas a guerra sempre foi um conceito muito abstrato, né, principalmente para nós brasileiros que nunca servimos no exército, sei lá, quem não é envolvido com forças de segurança, né, principalmente. Então era um conceito muito abstrato, mas chegar e ver o resultado da guerra de fato, seja visitando um cemitério assim ou indo em regiões que estão em conflitos, né? E tu vê a materialidade daquilo, é algo muito impactante. E como eu disse, eu não sou uma pessoa emotiva assim, nada mesmo. E eu chorei assim de escorrer lágrimas, assim, de tão pesado que é tu ver aquilo assim e ler as homenagens das famílias e ler mensagens que deixam lá, histórias. Uma experiência que ficou marcada para sempre. E então é claro que esse cemitério de guerra aqui, ele nem se compara, mas ainda assim tu sente aquele pesar, como vocês vão ver aqui, e faz parte de viajar, né? Justamente isso, tu viajar é tu ver em loco onde as coisas aconteceram, os sentimentos que aquilo envolve. Então viajar nem sempre é só coisa positiva, só coisa bonita, mas também esse lado sombrio da história, né? Esse lado que querendo ou não aconteceu e é importante a gente revisitar a história, relembrar da história, justamente porque tudo são ciclos, né? E a gente vê nos últimos tempos que muitos ciclos estão tendendo a se repetir. Tu já visitou algum lugar nessa vibe assim que te marcou profundamente, um sentimento? Comenta aqui embaixo que eu quero saber também o que marcou vocês em alguma das viagens que vocês fizeram.
Basicamente, esse cemitério ele foi estabelecido em 1942, né, para enterrar as vítimas da guerra. Começou com essas cruzes brancas aqui, muito parecidas com as cruzes que tem lá no cemitério americano na Europa. Depois foi substituído por headstones, que são lápides, e agora tem as placas de bronze que estão aí até hoje. E aí ao longo aqui da calçada que fica do lado do cemitério tem várias placas explicativas, contando algumas histórias. Não vou ir contando uma por uma, mas vou deixar alguns takes de todas essas histórias, porque é bem interessante, né? Quem quiser saber mais é só pausar o vídeo e dar uma lida nessas histórias. A última placa conta a história do tenente Kaname Harada, que foi um japonês que participou do bombardeio de Darwin e que no fim da guerra acabou virando um pacifista, segundo a placa que fala, né? A guerra me tornou em um assassino de homens, ele falou. E isso não era o tipo de pessoa que eu queria ser. Ele morreu em 2016 com 99 anos. E no final das histórias tem aqui uma arquibancadazinha para sentar e ver o videozinho com a história do bombardeio de Darwin, da guerra aqui no território do norte. É muito legal, né? Muito legal ver eles mantendo a história viva, mesmo numa pequena cidade, que tem aí 250 habitantes, né? Tem toda essa estrutura e é muito bem mantido. É a importância, né? Isso é muito importante se manter assim. Pois então, aqui estão enterradas mais de 400 pessoas que foram vítimas da Segunda Guerra Mundial. E a pior parte desse cemitério, de qualquer cemitério como esse, é isso aqui, ó. É tu ir andando e lendo as lápides, né? Esse aqui morreu com 30 anos, esse aqui com 22, esse aqui com 26, esse aqui com 24. Então todos eles são mais jovens do que eu. Eles morreram antes de mim, eles não tiveram a oportunidade de ter uma vida plena e completa. Então isso é que é o mais impactante desse tipo de cemitério, né? E daí tem todas as homenagens aqui. O seu dever, sem medo cumprido, nobremente, para sempre será lembrado. Enquanto ainda sobrar vida e memória, nós nos lembraremos de você. 22 anos. Eu lutei a boa luta, terminei meu percurso. 25 anos. Até que nos encontremos novamente. 17 anos. Pai e filho reunidos. Todo dia em silêncio eu me lembro. Mãe, 21 anos. Ele morreu para que possamos viver. 22 anos. Viver nos corações daqueles que deixamos para trás não é morrer. 22 anos. Aqui tem alguns que são de corpos que não foram identificados, né? Apenas conhecidos apenas por Deus. É isso que está escrito na lápide deles. Aqui na Austrália, na Nova Zelândia também, existe o Anzac Day, que é um feriado para relembrar a participação da Austrália, o sacrifício dos soldados australianos e neozelandeses também, em todas as guerras, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial. E pela representatividade aqui que a região tem na participação na Segunda Guerra, aqui no cemitério de Adelaide River é comemorado muito fortemente essa data. Tem uma cerimônia que acontece aqui ao nascer do sol que muita gente visita, então no Anzac Day isso aqui estava cheio, lotado lá o hotel, tudo. E aí tem todo um discurso, uma cerimônia, homenagens. Então aqui, essa região na Austrália, o Anzac Day é muito, muito forte. Apesar desse cemitério aqui ter um pouco mais de 400 túmulos, até o fim da guerra, até os japoneses se renderem em 1945, mais de 40 mil australianos foram mortos e não retornaram para casa. Mais de 8 mil desses 40 mil morreram em campos de concentração japoneses. E por isso que eu acho que é tão importante preservar lugares como esse, justamente para que esse tipo de atrocidade seja cada vez menos frequente. Ainda existe,
mas espero que a gente esteja caminhando para um mundo onde isso seja uma história muito e muito distante. Muito obrigado por assistir esse vídeo um pouco diferente, deixa teu like aqui que isso nos ajuda demais. E se tu gosta de viajar, se tu gosta de conhecer as histórias, porque até lugares inesperados e pequenos, como é Adelaide River, tem histórias grandiosas para contar. Se tu gosta, se inscreve no canal que a gente vai viajar muito por esse mundo ainda contando essas histórias. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! E nem dá pra ficar tão contemplativo no cemitério assim, porque olha só.